chama a atenção dos nossos ouvintes agora para um trágico fato policial registrado na zona rural lá de Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo. Primeiro eu vou trazer uma matéria, com Josilei Silva narrando detalhes a respeito do ocorrido e depois um áudio e vídeo também com o policial militar daquela região. 2 crianças foram assassinadas por traficantes de drogas dentro da casa onde moravam lá em Braço do Rio, em Conceição da Barra. 3 desses criminosos já foram identificados e localizados pela polícia, numa força conjunta das polícias civil e militar lá do Espírito Santo, e confessaram o crime. Segundo eles, o alvo seria o padrasto das crianças numa possível disputa do controle do tráfico de drogas. Vamos trazer as informações com o repórter Josilei Silva nos dando os primeiros detalhes a respeito do ocorrido. Polícias civil e militar desencadearam uma ação conjunta e apreenderam 3 adolescentes suspeitos de matarem crianças em Braço do Rio. As diligências começaram logo após o fato e os suspeitos foram localizados ainda em Conceição da Barra. Uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na apreensão de 3 adolescentes suspeitos de envolvimento no duplo homicídio cometido na madrugada do último sábado, na localidade de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Os detidos têm 15 e 17 anos e foram localizados nas proximidades do local do crime. Segundo as investigações, mais um homem de 18 anos está envolvido no crime e segue foragido. As diligências tiveram início logo após o crime e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão. Os primeiros a serem detidos foram os adolescentes de 15 anos e um de 17. Em seguida, a equipe conjunta realizou buscas pelo terceiro suspeito, localizando na rua perto da própria residência. Esse último detido confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as 2 crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os 4 suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as 2 crianças. Segundo ainda depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombaram a porta e entraram atirando, enquanto os outros 2 ficaram do lado de fora da casa. Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo a crime de homicídio e serão apresentados aos Ministérios Públicos. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de localizar o 4º envolvido no ataque, bem como responsabilizar os outros envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos. De acordo com o Tenente-Coronel Jefferson, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, os fatos começaram a ser evidenciados após o chamamento feito aos policiais militares. Ele destaca como se deram os fatos. Boa noite. Nós viemos passar um relato sobre o que ocorreu na data de hoje. Nós tivemos, na madrugada de ontem para hoje, um crime brutal em Braço do Rio. 2 crianças foram assassinadas em razão do envolvimento de familiares com o tráfico de drogas. E, imediatamente após tomarmos conhecimento desse fato, a Polícia Militar envidou todos os esforços, comando do 13º Batalhão, juntamente com a delegacia local. Nós enviamos agentes para verificarem o que teria acontecido, como aconteceu e para buscar informações sobre os autores desse crime. Durante o dia foram feitas várias diligências, policiais até mesmo de folga se empenharam
para buscar ajudar no levantamento dessas informações, e nós agradecemos muito a eles porque ao final do dia nós tivemos 4 dos 5 indivíduos já detidos, conduzidos à delegacia, um inclusive já confessou a autoria do delito. Nós estamos ainda em diligências para conseguir localizar o 5º e último indivíduo, mas o importante é saber que, mesmo diante dessa tragédia que nos entristece tanto, o Estado ele tem uma pronta resposta. O Estado, ali na ação conjunta, através da Polícia Militar e da Polícia Civil, deu uma resposta, prendeu as pessoas envolvidas, e mesmo que a gente não possa prevenir todos os delitos, mas os indivíduos eles sabem que a resposta vai ser rápida, vai ser eficaz, e o Estado terá condições de tirar essas pessoas de circulação para que não cometam novamente esse tipo de crime. Olha que caso realmente triste, viu? Caso triste, registrado lá em Braço do Rio, região de Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo. E nós temos mais informações de que os suspeitos de envolvimento nas mortes dos 2 irmãos assassinados a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, foram presos no sábado. A informação sobre as prisões foi divulgada em uma rede social pelo governador do próprio estado, Renato Casagrande. O crime bárbaro tirou a vida de 2 crianças e as imagens, né, mostrando pessoas que realmente estavam desesperadas com o assassinato que ocorreu lá naquele município e mostrando como algumas pessoas desprezam a vida. Disse o governador, crime bárbaro que tirou as vidas de 2 crianças em Conceição da Barra mostra como algumas pessoas desprezam a vida. Nossos policiais já identificaram e prenderam os autores. Punição rigorosa para os criminosos para que fatos como esse não se repitam, disse o governador Casagrande. Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos seriam 4 adolescentes. Um deles teria confessado o crime. Ainda de acordo com a polícia, esse adolescente confirmou que os assassinatos teriam relação com o tráfico de drogas e que o alvo seria o padrasto das crianças que foram assassinadas neste grave episódio. As 2 crianças foram mortas na madrugada no distrito de Braço do Rio. Foram identificadas como Camille Santos Oliveira, de apenas 8 anos de idade, e o irmão dela, o Keirson Santos Oliveira, de apenas 10 anos. O crime aconteceu, gente, por volta de 1h da manhã. A Camille ainda chegou a ser levada para o pronto atendimento da cidade com vida, mas morreu poucos minutos depois de dar entrada. O irmão já chegou ao local sem vida. De acordo com o depoimento da mãe das crianças à Polícia Militar, ela e o marido dormiam no quarto da casa quando os criminosos arrombaram a porta, invadiram o imóvel, atiraram contra as crianças que dormiam na sala e fugiram logo em seguida. Aí eu pergunto, o que tem a ver as crianças com o envolvimento do padrasto com tráfico de drogas, né? É muita brutalidade, é muita covardia. E aí o que acontece? São adolescentes, menores de idade, vão ficar lá 3 anos no muito, cumprindo uma internação, né? Muito provavelmente é isso que acontece na grande maioria dos casos. Não respondem rigorosamente como deveriam responder por se tratar de menores de idade, alguns desses envolvidos, e por isso fica a sensação de impunidade. É por isso que cada vez mais as crianças, os adolescentes estão sendo aí cooptados pelo tráfico de drogas para participar de execuções ou da venda e distribuição de drogas no nosso país. É preciso endurecer a legislação. Eu não consigo entender um país onde um adolescente de 16 anos já tem a consciência necessária, na visão das nossas autoridades, para poder exercer o seu direito a voto, exercer o direito de eleger um prefeito, um deputado, um governador do estado, um presidente da república, um senador, um vereador, quem quer que seja. Mas na hora que comete um crime
Não, é adolescente, não está ainda, é inimputável, ou melhor, ele vai passar aí um período por internação e cumprir lá 2, 3 anos, mesmo se o crime for uma brutalidade, uma barbaridade, como no caso em que essas duas crianças aí, de 8 e 10 anos, foram assassinadas. É triste, né? É muito triste que esse tipo de situação continue acontecendo no nosso país e que não haja uma reforma nessa legislação e uma punição mais rigorosa para os adolescentes, para os menores infratores envolvidos com criminalidade. Primeiro porque já não tem a oportunidade de trabalho no nosso país. Aquelas oportunidades que tinham, aqui em Teoflotone tem um exemplo claríssimo disso que até hoje causa revolta. Adolescentes que tinham o amparo de uma guarda-mirim, né, que podiam conhecer uma atividade, executar uma atividade, ter um trabalho e crescer dignamente, acabaram com a guarda-mirim. A alegação das autoridades na época, não, é o trabalho infantil, é o trabalho de adolescente. Trabalho não mata ninguém. O que mata é a falta de ocupação, é a falta de preparação dos nossos adolescentes, a falta de oportunidade dos nossos jovens para o mercado de trabalho. Muito pelo contrário, é raro se ouvir dizer que alguém que tenha passado pelas mãos da guarda-mirim, quer seja da masculina ou da feminina na época, aqui em Teoflotone, tenha se dado mal na vida ou tenha se enveredado pelo mundo da criminalidade. Muito pelo contrário, foram pessoas que conseguiram vencer na vida, que saíram desta instituição que acabou aqui em Teoflotone. Só para citar um exemplo, quer dizer, o adolescente não pode trabalhar, não pode desenvolver uma determinada atividade, mas pode se envolver com o tráfico de drogas, pode se envolver com a criminalidade e até com assassinatos brutais como esses aí, de duas crianças de 8 e 10 anos de idade. O Brasil precisa refletir sobre a sua legislação, principalmente no que se refere a essa questão da punição dos menores infratores.